Olá, seja muito bem-vindo para o nono episódio do Toca Pra Elas. Como você está, Lara? Sentimento de saudade já? Tereza, tô muito bem, melhor agora pra gente falar, né, sobre futebol feminino, mas sentimentozinho tá batendo. A gente tava até conversando nos bastidores, tá batendo aquela sensaçãozinha, Goianão acabando, vai ter final, não vai ter final, mas aí eu vou deixar pra você já pegar o gancho. Pois é, a gente vai falar de muita coisa hoje nesse episódio. A gente vai comentar sobre a maior goleada que teve no Goianão Feminino de 2024, o Vila, que assumiu a liderança da competição, e a Naitiele, que abriu uma vantagem na disputa da artilharia. E a gente também vai debater isso que você falou, Lara, se vai ter possibilidade de final ou não. Mas tudo isso só depois da vinheta. Roda aí, João. No último episódio que a gente fez, né, Lara, a gente gravou enquanto estava acontecendo um jogo. Então vamos retomar para esse jogo, que foi um jogo da sexta rodada, que aconteceu na quarta, dia 23, às 8 horas, entre Atlético Goianiense e Vasco de Itaberaí. E eu tinha até comentado, né, no último jogo, tomara que não seja uma grande goleada igual foi as outras. E foi, e não foi a maior. Acabou sendo, né, Tereza? Infelizmente o Vasco sofreu essa derrota que foi muito ampla, né? Mas assim, o Atlético tá na briga pela liderança ferrenha, né? E na briga pelo título. Então, assim, a equipe já vinha muito aguerrida nesse objetivo. Acabou acontecendo essa goleada, mas o Atlético era sim favorito, né? É. Infelizmente, porque esse placar não favorece o futebol feminino como um todo, por essa disparidade do jeito que foi, mas mérito total para o Atlético também, que vem jogando absurdamente bem e vem merecendo muito esse título que estão buscando de forma muito, muito ferrenha, né? Como eu comentei. Pois é, a equipe que voltou, né, que parte da equipe estava viajando ali pela Taça das Favelas, voltou já com essa vitória que deu entusiasmo e vamos passar rapidinho aqui pelos 14 gols. Primeiro começou com a Vanusa marcando, logo depois a Mirelle marcou dois, a Ariane deixou dela, a Alice também marcou, a Cibele, e daí a Alice veio e marcou mais dois, a Kathleen marcou, depois a Jamie, a Kathleen de novo, a Gemily, a Mirelle e a Gemily. As meninas estavam inspiradas, né? Teve gente que fez hat-trick, por aí vai. E Tá. daí, depois dessa partida na quarta-feira, a gente teve os jogos da quinta rodada. E o Vasco jogou na quarta de noite e jogou no sábado de tarde contra o Vila Nova. Aí que entra a maior goleada. Você estava nesse jogo, né, Lara? Conta um pouco pra gente como foi esse 27-0 do Vila Nova. Tereza, tabela apertada, né, pro Vasco, tanto em questão de dias quanto sequência de jogos, né? Acabou de Sim. enfrentar o Atlético, já pegou o Vila Nova, que estava ali como vice-líder e já até assumiu a liderança. Então, assim, pro Vasco não estava nada fácil. E aí entra outro ponto, que é a questão dos dias, né? Não sobre o Vasco jogar na quarta e no sábado, porque esse intervalo já tá ok. Só que a questão do dia que era solicitado para não acontecer esses jogos por causa das meninas trabalharem e o elenco não tá completo. E realmente o elenco não estava completo. Muito pelo contrário. A gente tinha só as 11 titulares, a goleira era uma zagueira improvisada. Então, assim, não tem muito. É o que eu comentei, né? Esse placar, total mérito do Vila Nova a vitória, sem dúvida, é assim, indiscutível. Mas esse placar, do jeito que foi, mostram algumas nuances e essa disparidade que, assim, afeta muito o futebol feminino, né? Não é tão legal, principalmente pra gente que vai divulgar isso. Quem não acompanha, quem não sabe os bastidores, quem não sabe a realidade do Vasco de Itaberaí, a questão de treino, a questão de atleta, do elenco não estar completo, de ter goleira reserva. Quem não sabe isso vai falar assim, cara, não tem qualidade nesse jogo de futebol feminino. E muito pelo contrário. Tinha Pois muita. é. Tem muita qualidade. E, assim, isso é indiscutível. Foi um jogo, inclusive, se eu não me engano, foi o jogo que saiu o gol mais rápido, porque ele nos 30, 40 segundos, eu até tenho que checar na súmula, mas já saiu o primeiro gol da Júlia, então, assim, foi uma sequência muito rápida e que o Vila Nova mandou no jogo o tempo inteiro, não tem nem como
rebater esse placar. E aí, a gente teve essa partida encerrada aos 28 do segundo tempo, né, com algum o cansaço físico, principalmente, mas algumas lesões das meninas do Vasco, e aí a gente tinha só 7 em campo, né. Aí a Hum. goleira acabou sentindo, e aí chegou no número mínimo ali, de atletas permitidas em campo e a gente teve que encerrar a partida. Então, assim, além de jogarem na quarta, já ter o cansaço, elas não vivem do futebol, então já tem toda a rotina, trabalho, as que conseguiram estar ali nesse sábado, né. Então, juntando tudo isso, cansaço físico e aí lesão que acontece no jogo normal, inclusive não teve nada de grave, graças a Deus, né, ainda bem. Mas aí acabou que aconteceu isso, né, mérito do Vila Nova, vou repetir, que vem brigando mais uma vez pelo título do segundo turno, e já está garantido numa possível final. Mas, por outro lado, o Vasco teve esse azar da questão do dia e dessa sequência, né, muito forte. Retomando isso que a Lara falou, no Marias Futebol Goiano, vocês podem ver o vídeo completo que a Karine fez a reportagem falando como foi e conversou tanto com a Amanda, que é a capitã do Vasco de Itaberaí, e com o Nélio, que é o técnico da equipe. E os dois falaram que tinha um acordo com a FGF, eles já tinham avisado a Federação Goiana de Futebol que a equipe do Vasco não poderia jogar durante a semana e nem aos fins de semana no sábado, em questão de que a maioria das jogadoras trabalha. Parece que esse acordo não foi ouvido e foi logo um jogo em seguida do outro, e jogos de equipes muito fortes também, né, Lara? Então, realmente difícil. Mas mérito do Vila Nova que sobre aproveitar também, né, o desfalque do time e das atletas que puderam fazer os seus gols, né? Então a gente já vai até falar aqui porque teve atleta que fez 8 gols. Tereza do céu, vou te falar, a maior dificuldade desse jogo foi gravar todos os gols, porque, meu Deus do céu, era assim, Um um atrás do atrás do outro. outro, e aí para reconhecer quem que estava fazendo, e aí chega na Etiele com 8, a Samara com um monte também, K1, foi uma luta. Pois é, igual a Lara falou, a Nightingale marcou 8, a Julia marcou 3. Inclusive eu já vi aqui na súmula, tá 1 minuto. Com 1 minuto de jogo ela já Um marcou o minuto. primeiro dela. Uhum. Depois a Bianca marcou 2, a Carioca fez 4, a Ana Letícia fez 1, a Samara fez 4, igual a K1, e a Isabelle fez 1. Isabela, perdão. Inclusive, a Ana Letícia foi o primeiro gol dela pelo Vila Nova, ela já é da comissão técnica do futsal, junto ali com a Samara, mas foi o primeiro dela pelo Vila Nova, eu até conversei com ela junto com a Karine e ela estava muito feliz. Ai, que bom. E também eu falei com a Samara que o Robson mudou muito, né, a equipe, depois que começou a saiu muito gol, né? Ele fez várias substituições no jogo também para rodar as atletas, não foi? Que é muito importante, né, justamente para ter essa rodagem, inclusive as 2 laterais que a gente costuma ver ali, a Carolzinha e a Taislane, elas estavam sentindo desconforto, né, no tornozelo, se eu não me engano, e elas não estavam. Foi a Ana Letícia titular e a outra eu não lembro. Mas as duas laterais foram as que Estavam ficaram no diferentes. banco Não, bom demais para rodagem de equipe. Agora vamos falar de outra partida que também aconteceu no sábado, dia 26, às 3h30 da tarde, que foi Flu Goiânia e Atletas de Jesus, 4-1 para o Flu. Os gols foram 2 da Mariana, um da Júlia e um da Fran pelo Flu Goiânia, e pelas atletas foi um gol da Raika. Essa partida, eu falei no episódio passado, que é muito interessante pela questão delas terem a mesma faixa etária, né? E foi um jogo muito bom, apesar da vitória do Flu-Goiânia por um placar maior, né? Mas foi um jogo bem puxado, o Flu-Goiânia teve superioridade na partida, mas ali no fim do segundo tempo, o Atletas também começou a marcar, foi um jogo bem puxado, destacar bastante a zaga das Atletas de Jesus também, que apesar de terem levado esses gols, teve um carrinho ali da Letícia, se eu não me engano. Amiga, é lindo. Ela pegou certinho ali na bola. É muito bom ver a zaga também se destacando, né? sim, A Júlia também, que é a zagueira do Flu Goiânia, marcando o gol, que ela começou na zaga agora nesse Goianão feminino e está se destacando muito como zagueira. E a Raika, fez sua segunda partida pelas Atletas de Jesus e já marcou um gol. Então, também atletas trazendo
jogadoras novas, mesmo assim no fim da competição, e essas jogadoras já se destacando. E é aquilo, né? Jogo na fazendinha Eu ia pedir é para outra você comentar como é que estava fora da grade ali do gramado. Gente, estava rolando um churrasquinho, bom demais! Eu acho que se todo jogo tivesse um churrasco, ia ser muito mais emocionante. Já são, né? Que tem partidas super emocionantes, mas se tivesse um churrasquinho, faz uma diferença ali também. No intervalo, dá para tomar um petisco. E daí, no sábado também teve o terceiro jogo, que foi entre Abadia e Trindade. 3-1 para o Abadia. Os três gols da Abadia foram marcados pela Gabriele e a Que tá Thaís. movimentada, né? Ali na artilharia. Sim, ela faz muita diferença na equipe da Abadia, né? O jogo que ela ficou fora, o Abadia teve uma derrota ali, e depois que ela voltou, sempre marcando, né? E Inclusive, pelo... podemos, a Hum, gente vai falar agorinha, mas podemos ter lei do ex, né? Nessa rodada que a gente vai comentar agora. Agorinha, no pois, caso. pois é, e pode dar uma desestabilizada numa equipe lá do topo, viu? Se tiver uma Se isso lei do ex. acontece, Tereza, aí o negócio vai pegar fogo. Exatamente. Vai pegar fogo. E um jogo que pegou fogo foi entre Aliança e Atlético Goianiense. Essa partida ficou em 1-0 para o Atlético, com um gol da Mirelle. Foi muito bonito o gol dela, ela estava de costas assim para o gol, bateu de cabeça e fez um golaço. O Atlético muito predominante na partida, viu? O Atlético assim dominou o jogo, ele teve mais oportunidades, não saíram tantos gols tanto pelo mérito ali da defesa, da Magda, da goleira, mas também a finalização. O Aliança teve duas boas chances, que infelizmente perdeu, e é aquilo, né? Em clássico, você não pode perder a oportunidade. Porque assim, a Sim. Debinha teve uma grande chance de marcar, e depois, no segundo tempo, teve uma bola que bateu na trave, e essas bolas fazem total diferença, né? Porque da derrota para o empate, é ali 1 ponto e 3 pontos. E na tabela, tudo conta, tudo conta. Principalmente nessa briga pelo topo, né? Que é o Atlético e o Aliança ali protagonizando junto com o Vila Nova. E essa vitória do Atlético tirou o Aliança da liderança, né? E eu queria destacar outra coisa que eu percebi vendo o jogo, o apoio da equipe do Atlético, o quanto a equipe do Atlético está unida, porque assim, a todo momento que uma jogadora fazia um bom passe, as meninas estavam comemorando, gritando e nesse incentivo pela equipe. E que eu acredito que faz muita diferença também, Faz. né? Nossa, demais. Você colocar atletas que estavam no banco, botar para jogo e essas meninas se incentivarem. E Sim. eu tenho que destacar isso, que eu achei um grande mérito assim da equipe do Atlético desse esforço. E um jogo que acabou de acabar, estamos gravando esse episódio depois dessa partida entre Atlético Goianiense e Flu-Goiânia, que aconteceu nessa quarta-feira, dia 30, o jogo pela quarta rodada. O Atlético ganhou de 2-0 com um gol lindo, lindo, golaço da Vanusa e um gol da Maria Lauane. Tava chovendo muito, né? Você mora pertinho aí do CT da Fazendinha, Lara? Rapaz, caiu um pé d'água aqui agorinha que eu falei, meu Deus do céu. Vamos gravar isso aqui, vai ser só o chiado, mas parou. Mas na hora do jogo não parou, inclusive deu uma Nossa atrapalhadinha Senhora. na transmissão, tava caindo o mundo. E só desse jogo ter acabado também e ter marcado os gols na chuva, né? Porque tava caindo o mundo. E é difícil, porque eu acho que teve poucos jogos que choveu. Até onde eu sei, só Na esse. verdade, que eu fui, só esse. Que choveu assim durante o jogo. Uhum, que eu fiquei sabendo também, e hoje estava chovendo muito, né? Uhum. Então, e tomar até cuidado para os próximos jogos, a depender do horário, porque se cair um mundo, tem campo que alaga, né? Tem. Tem campo que alaga, Então, Tereza. então tem que se pensar nisso. Mas vamos para a artilharia, que tá um pouco diferente da última vez, né? Com esses 27 gols do Vila É. Nova, a Nightingale voltou com aquele faro dela, né? Não, Ela a Naitiele é o seguinte, ela marca 5 de uma vez,
Aí ela fica 3 jogos sem marcar, aí ela marca 8 de uma vez. E assim seguimos. Será que ela vai marcar na próxima partida e não vai marcar no último jogo? Ou ela vai deixar de marcar nesse para marcar no final? Ou ela vai No marcar? último, na última rodada é decisivo. É decisivo. Então a Nightingale está no topo da liderança com 18 gols. Samara e Gabriele empatadas com 15 cada, Carioca com 12 e Mirelle com 11. Samara é outra que deslanchou nesses 2 últimos jogos, né. Pois é. Só nesses últimos dois foram o quê? 10 10. gols? Uhum, 10 gols para Samara. Nossa, decolou. Vamos agora passar para a tabela. E a gente tá com uma tabela um pouco diferente, né, Lara? Ali é o topo da tabela. Mas vamos de baixo aqui para cima, que daí a gente já fala da possibilidade final. Você quer falar aí? pode começar mesmo. Em oitavo lugar, o Vasco de Itaberaí, que fez seus 5 jogos e não teve nenhuma vitória. E tá com um saldo de gols, isso daqui a gente precisa destacar, um salto de gols sofridos de 63. É uma infelicidade, né, da equipe. E algo a se pensar da federação quando a gente vê a tabela e vê com 63 a equipe que está acima, a Trindade com 23, é uma diferença de 40 gols, né? Algo de se pensar o que, que a federação, o que, que a equipe pode fazer para evitar isso, porque foi mais um jogo que o Vasco de Itaberaí foi sem reserva, mais um jogo que aconteceu isso. No campeonato, no ano passado também, teve um jogo que acabou por falta de atletas do Vasco de Itaberaí também. Foi um jogo entre Aliança e Vasco de Itaberaí, porque não tinha jogadora reserva e elas se lesionaram. Se eu não me Então é engano, algo, foi o da goleada, não foi? Do 27-0? não sei te informar, Lara, não vou lembrar agora. São tantos jogos Sim. que fica difícil. Mas eu acho que esse é o destaque que eu faço, assim, cabe à federação, às outras equipes pensarem que pode fazer também, né? Porque querendo Uhum. ou não, é uma competição. Mas se a gente não apoia uma equipe, talvez ano que vem essa equipe não jogue o campeonato. E a gente precisa rodar um campeonato, que um campeonato só com 8 equipes também é pouco. É pouco. A gente comemora porque é uma vitória das 8 equipes, mas ao mesmo tempo é pouco. E quando a gente vê um time numa situação dessas, Mas vale aí é aquilo, né, a gente torce. Eu acho que antes de aumentar esse número, o meu desejo, assim, o seu, né, eu acredito também, é que a federação consiga resolver um pouco isso, a gente diminuir essa disparidade, ter mais briga e aí porque aí vem natural, né, mais times. Então, nossa, tomara que a gente consiga no próximo também ter mais equipes, mas que seja mais equilibrado também, como vem sendo, né, ano passado a gente teve essa maior disparidade, esse ano tá mais equilibrado. exatamente. Logo em seguida vem o Trindade, que também não ganhou nenhum jogo, está com 0 pontos. Em sexto lugar vem as Atletas de Jesus, que ganhou 2 partidas e levou 19 gols. Em quinto, a Badia, que também ganhou 2 partidas, mas levou 18 gols. Em quarto, vem o Flugoiânia, que acabou de perder, né? Tá com 3 vitórias e levou 7 gols. O Atlético está em terceiro ali com seus 12 pontos, junto com a Aliança com 12 pontos também. O Aliança na segunda colocação, porque tomou só um gol, o Atlético tomou 3. E o Vila Nova, líder, novo líder do segundo turno, com 15 pontos e um gol sofrido. Possibilidades de final, Lara. Pegou, vamos pegar o caderninho para fazer as continhas, porque Vamos a fazer final vai, se contas. tiver final, vai ser na continha. Vai ser. Tereza, olha, tudo depende, assim, claro que desse próximo jogo, né, que é da sexta rodada, desses próximos jogos, mas para mim o X da questão vai ser nesse último. E aí vai Sim, depender da vitória do Aliança, 100%. exatamente. Porque aí Eu o Aliança ele acabou perdendo para o Atlético, né? Ali na quinta uhum, rodada, se não me engano, quarta. E foi na aí, quinta agora. pois foi. Com essa derrota, o Vila Nova não sofreu ainda nenhuma derrota, né? Então já tem essa briga. E aí vamos retomar os critérios. Vitórias, gol sofrido e cartão. Mesmo se o Aliança não tivesse sofrido essa derrota,
aí a briga seria maior, e aí eu acredito que teria mais chance de ter essa final com vitória do Aliança pela questão dos cartões. Porque o Vila Nova sofreu 7 cartões amarelos até agora, e assim, só perde para Badia. E é um número alto. Ali no topo da tabela, a gente tem o Flu Goiânia com 3, mas aqui eu não tenho atualizado ainda com o jogo de hoje, que a gente tá gravando agora no. Acabou de acabar Atlético e Flu Goiânia, então a gente não tem ainda os números de cartões do Atlético e do Flu Goiânia. Mas aqui tava Atlético com 4, Flu Goiânia com 3, Aliança sem cartões e o Vila Nova com 7, que é um número alto. Só que tem essa questão da vitória, né, Tereza? E aí, vou deixar para você agora. Pois é, fazendo as continhas aqui, para o Aliança chegar na final, ele precisa ganhar tanto o jogo da sexta rodada quanto da sétima rodada, que é contra o Vila Nova, evitar levar gol e torcer para que o Abadia marque um gol no Vila, porque assim, se o Abadia marca um gol no Vila, já facilita um pouco ali o trabalho do Aliança, que daí só de ganhar a partida, né, também ele consegue passar à frente do Vila. Mas até se não fizer gol, né? É, Se o Aliança não, sim, ganhar, assim, ele. É. é melhor se o Abadia furar a defesa do Vila Nova pro Aliança, né? Mas se Uhum. não, se o Abadia não marcar sobre o Vila Nova e o Aliança ainda ganhar, ainda assim dá bom pro Aliança. E o Aliança vai ter dois jogos difíceis pela frente, né? Que a gente vai falar já já, mas já que a gente tá falando, contra o Flu Goiânia, que no primeiro turno foi um empate do Aliança. Então, a Aliança não pode ter esse empate de novo. A Aliança precisa ganhar essas duas partidas se quiser disputar uma final com o Vila Nova. Agora, outra possibilidade real também é do Atlético Goianiense, que também está com 12 pontos, só que a situação do Atlético é um pouco mais complicada. O Atlético precisa ganhar os próximos dois jogos que vai ter e torcer pela vitória do Aliança contra o Vila. Mas ele não precisa só torcer pela vitória, ele também precisa torcer para que o Aliança sofra 3 gols nos próximos dois jogos. Porque se o Aliança ganha do Vila Nova sem sofrer gols, e o Atlético ganha os próximos dois jogos, ele fica ali meio empatado com o Vila também, né? Então ele precisa torcer para que o Aliança marque 2 gols no Vila Nova e nos próximos dois jogos do Aliança sofra 3. Então é uma continha um pouquinho mais complicada. Dá para entender? Assim, deu, só que eu acho que vai ser muito difícil acontecer isso. Eu acho que, assim, a chance maior é realmente o Aliança. Por quê? A gente viu no primeiro turno, assim, um jogo decidido, foi no último lance, não foi, se eu não me No engano? final. E foi assim, detalhe, com um golzinho, aquela famosa goleada de 1-0, que fez a diferença na vitória do Aliança no primeiro turno sobre o Vila Nova. Eu não acredito que a gente vá ver um 4-3 do Aliança no Vila, que seria Porque o o que seria necessário, né? também Um 3-2. Uhum. Porque também o Vila joga pelo empate, né? Na última rodada, se tudo der certo. Sim. Porque o Vila empatando, o Vila é campeão do Goianão feminino. Então, mas às Sim, vezes sem venceu o querer, Abadia, né? se venceu E a chega Badia como aí. favorito. A gente está supondo aqui, considerando isso. Mas tudo depende Exatamente. dessa próxima rodada. E vamos falar dela, né? Já adiantamos alguns jogos, mas vamos falar certinho. No sábado, dia 2, às 3h30 da tarde, no CT da Fazendinha, o Flu Goiânia enfrenta o Aliança. E foi aquilo que eu falei. Rodada passada, empatou. Rodada passada, não. Turno passado, empatou. Nesse turno, se o Aliança quiser ganhar, precisa vencer o Flu Goiânia. E aí é a hora do Flu Goiânia atrapalhar lá em cima, né? Porque o Flu Goiânia tem total capacidade aqui de, como a gente fala, né? Botar água no chope do Aliança. E aí pode bagunçar. Vai ser um jogo difícil, vai ser uma Ainda grande mais porque é na Fazendinha. Na Fazendinha tem público do Flu Goiânia. É o público do Flu Goiânia e eles criticam muito, viu? E Eles são estão animados, tá? ativos, são animados, então a torcida faz muita diferença. No mesmo horário e no mesmo dia, dia 2 às 3h30 da tarde, só que no CT do Vila do Tigre, o Vila Nova enfrenta o Abadia. Vila vem como favorito, né?
A Bem, Badia ganhou só 2 partidas até o momento, o mas Abadia, apesar de vir de vitória, né, sobre o Trindade, o Vila Nova sai como favorito, ainda mais agora na liderança, tá na reta final. Pode ser, não sei se é o que vai acontecer, mas pode ser que o Vila Nova poupe alguém, mas eu acredito que não tem essa necessidade, porque os jogos estão acontecendo semanalmente, né, do Vila Nova. Então, assim, mas se quiser poupar para o jogo contra o Aliança, é uma possibilidade e ainda assim eu tenho o Vila como favorito. Pelo que vem fazendo, pelos placares, não perdeu ainda, então assim, chega como favorito. Pode ser que o Abadia surpreenda. e vai ser um jogo com as 4 primeiras artilheiras do Goiano feminino, né. É E tem aquilo que você tinha verdade. falado, lei do Lei do ex, ex. a Rapaz, Gabriele, se a conqui Gabriele marca um gol no Vila Nova, o negócio ia pegar fogo, sim, porque aí porque é qualquer deslize ali, o Vila Nova pode ou não desestabilizar, né? E assim, exata. o Vila chega como favorito, sim. Não sei se, apesar da, se tiver a lei do ex, não sei se o Vila Nova perde esse jogo. Acredito que não. Mas, furar a defesa ali, bagunça tudo, né? Bagunça bastante, mas vai depender também só do último jogo, no fim das contas, né. É no último segundo que a gente vai Sim, descobrir. Pela terceira rodada, né, que os jogos foram adiados por conta de toda aquela viagem, vão acontecer agora, no domingo, no dia 3. O primeiro vai ser às 10 da manhã no CT Universo, entre Atletas de Jesus e Vasco de Itaberaí. Jogo no domingo. Vamos torcer para que a equipe do Vasco esteja sim. completa. Ia E comentar isso estando agora. completa, um jogo contra o Atletas de Jesus, eu acho que vai ser um jogo mais equilibrado também. E tomara que seja. Acredito que possa ser sim. Inclusive, tomara de verdade que a equipe do Vasco esteja completa, até para ter mais jogo, né? Esse Sim. sentimento de jogo, porque, cara, apesar de você chega assim, ah, sou o favorito, você vê seu adversário sem reserva, você sabe que o jogo perde muito, o jogo em si, o esporte em si. Então, tomara que seja um jogo muito bom, que o Vasco esteja completo e que consiga fluir e se desempenhar bem nessa partida. E no domingo ainda, dia 3, só que às 3h30 no Lara Guimarães, né, o CT da Lara, o Sim. Trindade recebe o Atlético Goianiense. Atlético também vem como favorito e ainda tem chance de disputar a final, né? Então eu acho que vai vir com tudo para cima do Trindade. Aqui não tem muito como o que falar, né? Principalmente que a gente está chegando na reta final, a gente já tem favoritos, e assim, o Trindade tá ciente que vai enfrentar uma equipe que tá brigando pela liderança e brigando pelo título, então vai ser um jogo difícil pro lado do Trindade. O Atlético chega embalado, não tem muito o que falar, né? Tomara que seja uma boa partida. Sim, e o Trindade vem marcando já faz alguns jogos, né? Porque no primeiro turno ele teve um pouco de dificuldade para marcar, mas já tem algumas partidas que o Trindade vem marcando. Então, apesar de não ter ganhado nenhum jogo, esse se marcar um gol ali no Atlético também vai aumentar Sim. a dificuldade do Atlético de chegar na final. E aí até seria muito bom, né, para os 2 lados, porque quem marca é visto, né, querendo ou não. E aí é uma oportunidade que muda a vida das jogadoras. Então tomara que seja uma boa partida. Eu torço para a partida com gols de ambas as equipes, não tantos, não com tanta discrepância, mas que seja um jogo movimentado, é o que eu sempre torço quando eu vou assistir um. Queria muito ver um 4-3 daqui até o fim. Tô Nossa, cantando, porque sim, eu já cantei um 14-0 ali no algo episódio passado. emocionante. Eu queria um 4-3, assim. Então, vamos ver se a gente vai ter nessa rodada, nas próximas. E fechamos o nono episódio, Lara Fábia. Eu tô muito, não é nem nostálgica porque não acabou ainda, mas nossa, tô assim, A gente, o sensação, que é feito, o que é feito de nós depois do Goianão feminino, depois do eu fim não dele. sei, porque é sábado e domingo trabalhando ali na ativa e já estou sentindo muita falta. Sim.
Vou sentir falta de você também, mas a gente se vê semana que vem e eu vejo vocês nos próximos jogos, com certeza, ou aqui, ou no Marias Futebol Goiano, ou no Fora de Eixo, ou no meu Instagram, Tereza Prado Jornalismo, temos muitas Beleza? possibilidades. Só uma coisa que a gente não falou nesse episódio. Hã. Mandar um salve pra Jasmirra, pra manter a tradição aqui. Nossa fiel, como é que fala? Telespectadora. Que tá Telespectador. sempre aí com a gente. Sim, e um salve para Jasmirra e um salve para Laurinda também, que jogou na partida de hoje, tá. Na Voltou, né? Ela E voltou hoje ontem, quarta-feira eu que acho. eu digo, né, hoje quarta-feira, Sim, na partida contra o Atlético Goianiense, que impediu muitos gols do Atlético também, tá. Ela voltou com tudo, jogou ontem no campeonato que ela joga não com sei os se foi Copa meninos. Goiás É, que ela joga com os ou meninos, foi o jogou de ontem, escolinhas, eu não tocou na cabeça. já voltou, já está mais recuperada. Ela não jogou na partida contra as atletas, né, para ter aquele descanso, mas já está de volta aos gramados. Ficamos muito felizes com sua volta, Larinda. Muito. E um beijo É isso, para você. galera. Tchau e até a semana que vem. Até. Tchau, tchau.